Rafael Nunes Bueno, cidadão blumenauense, 23 anos profissional de saúde, atuando no Sistema Único de Saúde, na questão de gestão, epidemiologia. Como formação, sou cirurgião dentista e advogado, lutando pelo Sistema Único de Saúde. A região da Anfre ela teve um crescimento no número de casos e de morte no último mês. Em uma semana, só na semana passada, foram registrados 140 novos casos e 16 mortes. Como se explica isso a partir do ponto de vista da saúde pública? Bem, nós temos algumas questões importantes a ponderar, né? A gente já tinha uma previsão desde o início da pandemia que ia ter um crescimento, então que o distanciamento social, na verdade, como a gente adotou e não o isolamento, né, ele iria por si só chegar uma hora para uma questão comportamental, para uma questão econômica, diminuir consideravelmente. E aí a gente percebeu que no Brasil isso realmente aconteceu, né? Aconteceu por uma questão cultural, já visto aqui no sul do Brasil, que quando se liberou as pessoas foram à praia, enfim, começaram a utilizar os espaços públicos de forma descontrolada, então mesmo sem necessidade, pelo menos a priori, né, maior. E temos uma questão também, infelizmente, como o Estado, quando eu falo Estado, eu digo, né, a sociedade, enfim, não conseguiu manter a renda, muitas pessoas se viram obrigadas a voltar a trabalhar por uma questão de manutenção de renda. Então, na saúde pública, a gente esperava, pelo comportamento que tem se visto dessa pandemia, que é nova, enfim, mas tem percebido, que na hora que começasse a aumentar a circulação de pessoas, ela ia começar realmente a aumentar a transmissão dela, aumentar a sobrecarga no sistema de saúde e realmente transmitir mais fortemente nas populações mais vulneráveis, que é que estão à margem aí, que tem problema de habitação, que tem problema de informação e que tem problema inclusive de acesso ao serviço de saúde. Os números podem afirmar quando a curva começará a ser achatada na região, ou seja, quando teremos uma tendência de diminuição dos casos e de mortes? Nós temos, pensando sempre, epidemiologia trabalha com comparação, é uma ciência que trabalha sempre comparando com outros cenários. Então a gente sempre tenta analisar o cenário do município, aqui da região, com o estado, com o Brasil e com o mundo. Tem alguns estudos que trabalham com alguns cenários assim, pessimistas, um cenário de como está hoje e um cenário mais otimista. Se a gente for pensar num cenário bem pessimista, espera-se que até setembro, até meados de setembro, a gente tenha 4 vezes mais mortes do que são registradas hoje. Então espera-se no Brasil mais ou menos 4.000 mortes diárias. Isso num cenário bem pessimista. Se a gente começar nesse sai, fecha, abre, fecha, espera-se que a gente tenha mais ou menos umas 2 vezes a mais de mortes. Então a gente espera aí chegar lá em setembro com 300 e poucas mil mortes no país, 360 mil mortes. E num cenário mais positivo, ou seja, de isolamento, de distanciamento social, eu gosto mais dessa palavra do que isolamento, na questão de cuidados, gente com máscara, com higienização da mão, né, com a questão desses cuidados, a gente espera aí ter mais ou menos uns 340 mil mortos lá para setembro. E aí, a partir de setembro, a tendência é de queda por várias questões, né? Primeiro, a questão mesmo de chegar no topo da infecção, e aí pensando nos assintomáticos também, que talvez a gente já tenha tido contaminação, e a questão mesmo da temperatura, né, que começa a mudar um pouco o comportamento da temperatura aqui no sul. Apesar desse um fator que ainda não é comprovado, porque a gente tem ainda muito pouco tempo da pandemia, então a gente não consegue ainda na epidemiologia analisar a questão do tempo, da variável tempo, né, que é a questão do inverno, do verão, etc. e tal. E nós temos uma outra preocupação, Fra, bem importante, que é a questão da imunidade de rebanho, que a gente chama. Tem se comprovado, pelo menos alguns estudos têm mostrado que esse vírus, que essa pandemia não tem criado imunidade de rebanho. Ou seja, que isso é muito preocupante para a gente, ela não tem conseguido imunizar aqueles que já tiveram contato com o vírus, que já tiveram contaminação. Então, um estudo na Espanha agora que foi lançado no The Lancet, que é um dos principais jornais de saúde coletiva e de saúde pública do mundo, mostra que apenas 5% da população que já criou essa imunidade. Então, 5% de uma população de 210 milhões de habitantes praticamente é nada. Então, quer dizer que você pode pegar Covid 2, 3 vezes. Os estudos não comprovaram ainda, mas a tendência, pela essa falta de imunidade de rebanho, é que provavelmente as pessoas possam se reinfectar. E aí é aquela história, talvez na primeira infecção você tenha tido um comportamento, talvez na segunda teu comportamento seja outro. Né? E aí a tendência com certeza de aumentar o risco, principalmente a óbito para aquelas pessoas mais vulneráveis. Né? Entendendo que esse grupo chega de moderado a mais grave a 20% dos casos de pessoas que se contaminaram. Então não há uma expectativa, pelo que mostram os estudos, de uma tendência de estabilização e achatamento da curva antes de setembro? Pelo menos os estudos mais precisos aqui para o Brasil, não.
tá? Tem expectativa, na verdade, e aí a gente tem que entender também que Brasil a gente está falando, né? A gente está falando de vários Brasis, então tem que ver como é que vai ser o comportamento de cada região. E para né? nossa região? E para nossa região nós temos um dado preocupante, na verdade, porque ela vinha tendo um comportamento até junho, né, maio, junho, em junho ela mudou o comportamento, então a gente começou, o norte tem se mantido, mas Santa Catarina começou a se tornar um dos epicentros, na verdade, do Covid-19, tanto que Florianópolis é a única capital do sul que aparece lá com mais ou menos 5% da população, 0,5% desculpa, da população atingida pelo Covid. Então Florianópolis já está sinalizando que o Covid está circulando e ele está aumentando aqui em Santa Catarina. E a gente já está percebendo aqui na região, que eu acho que é o mais grave, a questão da sobrecarga no sistema de saúde, né? Tanto na rede privada e já preocupante na rede pública. Então esse é o nosso problema em Santa Catarina, é a questão realmente da resposta que a gente vai ter do sistema de saúde para essa pandemia. Então eu te confesso assim que não dá para a gente relaxar antes aí de setembro, né? Até agosto, setembro, não dá para a gente relaxar não. No atual estágio da pandemia, teria sentido os municípios intervirem com medidas mais duras de combate à pandemia? Caberia ao Estado ou ao município decidir essas estratégias? Eu acredito que sim. Eu acredito que a questão do isolamento social aqui ele é bem importante. Do distanciamento social, melhor dizendo. O que nós vamos ter que pensar, Fran, é que não dá para a gente pensar isolado. Porque aí é aquela grande discussão desde o início da pandemia, a questão da discussão do governo federal, dos governos estaduais e dos governos municipais. E aí fica uma guerra política e uma guerra técnica entre os três entes da federação. Se a gente pega o SUS, que é o que a gente estava discutindo, ele é formado pelos três entes, né, pelo governo federal, estadual e municipal. E se a gente pegar, na verdade, o pacto federativo, todos os três entes têm que trabalhar junto. Então, para a gente conseguir manter esse distanciamento social, conseguir manter essas verbas mais rígidas, nós vamos temos que injetar dinheiro no mercado, enfim, dinheiro na sociedade. De que forma? Ajuda emergencial, garantia de emprego, garantia, enfim, né, para o micro e pequeno empresário, que é a grande parte dos empregadores do Brasil. Então, não dá para a gente dissociar esse olhar, porque senão a gente também, e eu estou dizendo aquelas pessoas que são obrigadas a sair de casa pelo trabalho, não aquelas pessoas que terminam saindo de casa por outros motivos. Elas são obrigadas porque realmente, ou elas vão, infelizmente, né, morrer do Covid, ou elas vão morrer porque elas não vão ter renda e não vão ter acesso alimento. Então, a nossa grande preocupação, claro, primeiro é sanitária, indiscutivelmente. Agora, para a gente suportar as questões sanitárias, vai ter que ter um aporte, e aí a gente pensa no governo federal, porque os municípios já estão com seus orçamentos no limite, os estados da mesma forma, é um investimento do governo federal mais forte nas micro, pequenas empresas e nas pessoas que não têm renda, que hoje grande parte da população é autônoma ou sem renda. Como a testagem em massa, ela pode ajudar a mapear e a bolar uma estratégia de combate à pandemia? Isso, ótimo, boa pergunta. Porque quando eu faço testagem em massa eu já consigo entender, na verdade, onde eu tenho pessoas que estão contaminadas, né, e aí eu consigo prevenir as pessoas de maior risco nessa região ou intensificar o cuidado com a questão da transmissão. Então isso é importante, eu estou mapeando, eu estou registrando a circulação, eu estou fazendo um georreferenciamento, melhor dizendo, né, da pandemia, e aí eu consigo fazer medidas que vão se adequar à realidade daquela população. Então, isso que a gente trabalha no SUS com uma ideia de territorialização. Esse é um princípio importante no SUS. Ou seja, eu trabalho com território. Eu tenho que entender a realidade da pandemia naquele território que as pessoas vivem. Então, quanto mais eu fizer testagem, talvez, Fran, aí eu vou responder talvez a tua pergunta anterior. Quanto mais eu fizer testagem, talvez eu consiga flexibilizar algumas medidas para algumas regiões, eu não preciso flexibilizar para outras. A testagem ela vai justamente também, não só na questão da saúde, ela vai para a questão social também. Opa, se eu estou fazendo testagem, estou percebendo que tem uma baixa incidência, né, que tem uma baixa transmissão, talvez naquela região ali, se a gente continuar usando máscara, evitar aglomeração, eu possa liberar as pessoas para trabalho, eu possa começar a fazer abertura do transporte público, claro, com limitações, mas eu consigo customizar, podemos dizer assim, para aquela realidade. Se eu não tenho testagem, eu tenho que fazer realmente distanciamento social total, medidas mais restritivas que impactam não só na questão sanitária, mas vão impactar na questão do dia a dia, da economia, do lazer, da convivência familiar, que a gente também não pode esquecer, né? Não é só questão da economia. A gente ficar restrito, como está acontecendo, de avós, de familiares, de amigos, isso tem um impacto psicológico no ser humano enorme, né? Lembrando que nós somos seres sociais, né? Nascemos para viver em sociedade, é a natureza do ser humano viver em sociedade. Então a gente tem que entender que a repercussão dessa pandemia, ela não é só biológica, ela é econômica, ela é psicológica, ela é ambiental e a gente vai ter que aprender a lidar com isso.
No Brasil, há quase 70 mil mortes pelo novo coronavírus. Mesmo assim, as pessoas não parecem conscientes do seu papel de cidadão. Não usam máscaras, não respeitam o distanciamento social e nem o distanciamento em filas. Como mudar isso? Olha, Fran, boa pergunta. Primeiro, eu acho que vai parte de uma ideia de cidadania, né? A gente tem que entender a ideia de cidadania, o que significa ser cidadão e a questão de coletividade, né? Como a gente havia falado, eu trabalho muito com saúde pública e saúde coletiva. Então, a ideia de coletividade é entender, né, que o meu ato repercute na vida do outro. Eu entendo são duas maneiras, na verdade. Quando a gente trabalha, aí eu pego um pouco a questão jurídica do olhar que a gente tem, né? A gente pensa nas penas, vamos penalizar quem não usa máscara, vamos multar, etc e tal. A gente para entender o quê? Né? Eu gosto muito de um autor, de um filósofo chamado Locke, que ele fala que o ser humano tende ao bem. Ou seja, ele tende, tudo que ele faz é para o bem. Se ele não faz é porque ele não teve a oportunidade de fazer. Então eu acho que todo ser humano quer o bem. Se ele não faz é porque ele não tem informação. Então primeiro é a informação. É sensibilizar as pessoas pela informação, é mostrar que na verdade ela pode contaminar e ficar nos 80%, né, de assintomático ou leve, mas que vão ter 20% da população que vai depender da vida ou morte delas, e que tem pessoas que dependem dela emocionalmente, financeiramente, etc e tal. E aí eu acho que é uma campanha de conscientização em massa, pela questão do cuidado. E a gente já pode atrelar, porque se a gente for pensar, a gente sabe que beber e dirigir não pode, porque realmente os acidentes de trânsito estão grande parte deles ligados ao álcool, mas a gente continua tendo uma realidade que as pessoas bebem e continuam dirigindo. Então a gente vai ter que trabalhar com uma conscientização coletiva de cidadania muito maior. Trabalhar o modelo de nação, né? Então acho que é uma questão bem difícil, assim. E aí trabalhar com números, né? Na verdade, a gente brinca, né? Como epidemiologista, a gente brinca que os números falam, né? Se a gente apertar os números, eles falam. É mostrar os números, na verdade. E aí eu acho que aí é o papel, Fran, vou trazer para ti a importância dos formadores de opinião. A mídia, né? Os chefes do executivo, o presidente, o governador, os prefeitos, as pessoas, né, que têm impacto na sociedade, o que tá mostrando, elas mostrando essa atitude, elas usando máscara, elas usando isolamento social, elas não relativizando a gravidade da pandemia, porque se eu enxergo, né, que alguém do qual eu admiro, que tem um papel de autoridade na sociedade, ela tem atitudes completamente contrárias do que a grande massa, né, de profissionais de saúde, do que cientistas falam, isso causa uma insegurança que diz o seguinte, né, olha, tá vendo, se a pessoa faz e ela tá bem, eu também vou fazer. Então a questão do exemplo é muito importante. Eu acho que isso é uma questão, até falo para os pais dentro de casa, eu falo, né, para quem está nos assistindo que tem um papel, como eu sou professor, né, a questão de ser formador de opinião, acho que isso é importantíssimo. Nesse papel a gente teve aí um atraso justamente pelo governo federal não manter essa postura, né? Isso acabou influenciando com certeza aí na falta de conscientização das pessoas, né? Exatamente, eu acho que a postura do governo federal, e aí foi que o STF se manifestou inclusive, né, que aí o governo federal ele relutou, na verdade, né, ele resistiu em tomar medidas, ele até hoje, na verdade, ele tem, né, mostrado algumas questões bem importantes. Nós estamos com plena pandemia, sem ministro da saúde, né, sem ministro da educação, então são questões importantes que a gente não pode normatizar, a gente não pode achar isso normal, né, a gente tem que realmente ficar muito preocupado. E aí, se eu vejo, né, algumas autoridades saindo sem máscara, algumas autoridades em aglomeração, né, pregando inclusive que a gente possa em alguns locais religiosos, alguns locais evitar o uso de máscara, eu paro para pensar como é que a gente vai lidar com essa pandemia. E aí não é uma questão de crença, não é uma questão de fé, não é uma questão de liberdade. A gente sabe que é uma questão de saúde pública. E aí volto para a questão da coletividade. O bem comum ele é maior do que o bem individual. Então eu não estou restringindo liberdades individuais. Não, ao contrário, eu estou nesse momento restringindo porque o bem maior que é a vida, a dignidade da pessoa humana, ela está em jogo. Então nós vamos ter que pensar o que a gente quer, né? As prefeituras começaram a distribuir nessa semana a ivermectina, como um medicamento que pode ajudar no combate à Covid. Muitos médicos se posicionaram a favor, mas o fato é que não há ainda a eficácia científica comprovada da medicação. Quais os riscos, além do custo elevado, podem trazer esse medicamento à população? Da ivermectina? Para mim, o maior risco dele nesse momento é a questão das pessoas acharem que tomando ivermectina elas estão liberadas de usar máscara, se sentirem protegidas e aumentar a transmissão do vírus. Para mim, esse é o maior risco que a gente pode pensar, é a questão da falta de informação. E aí eu só queria deixar claro, na verdade, tanto a hidroxicloroquina quanto a ivermectina, na verdade, tem alguns estudos que mostram in vitro alguns resultados, né? Alguns corticosteroides, a questão hospitalar, mas de forma ambulatorial e de forma geral na população, os estudos, nenhum deles ainda mostrou eficácia. Então, eu penso que esse recurso gasto na ivermectina, essa energia gasta nessas propostas
para a grande população, ela termina desviando dinheiro que poderia ser investido na informação, né, na divulgação da prevenção, na compra de máscara, na questão de continuar investindo no equiparamento do SUS, ou seja, comprar equipamento, comprar EPI para profissional de saúde. Aqui na nossa região não é uma realidade, pelo menos de forma maior, mas tem muitos locais do país aí que os profissionais estão sem EPIs adequados. Então, se eu termino pegando dinheiro público, investimento público de saúde, investindo nessas políticas, eu me preocupo, foi uma questão muito minha, eu me preocupo que talvez a gente tenha um efeito rebote, um efeito colateral, que a população achar, estou protegido e vou sair. Então é nesse sentido. Eu acho que um efeito na dose que tem, talvez a maioria parte das pessoas, principalmente a ivermectina, ela não vai ter um efeito maior colateral, né? Agora vamos ter que entender o seguinte, isso é uma questão importante. Quando a gente fala, até poderia, o médico, de repente, o prescritor, até poderia prescrever de forma isolada, né? E isso o Código de Ética Médico permite. A gente chama de off-label, né? Ou seja, prescrever um medicamento que tem uma função para outra função. Só que aí seria uma questão do médico com o paciente dele individualmente, controlando o paciente, porque daí ele vai controlar, ele vai saber. Agora, utilizar essa medicação para toda a população, eu te confesso, Fran, que eu fico um pouco preocupado, né? Eu fico realmente muito preocupado sem comprovação científica. Inclusive o CRM ele indica, né? Ele indica por paciente e não para profilaxia, né? Exatamente, né? A mesma forma da teleconsulta, que a gente tem discutido, teleconsulta, telemedicina, ela permite, desde que seja profissional, paciente, ou seja, né, de forma individual, porque a gente trabalha na saúde com caráter personalíssimo. Isso é uma questão que a gente não pode perder, ou seja, cada indivíduo é um, cada organismo é um e a resposta vai ser uma, né? E aí sim, e aí a ciência entra aí. Opa, eu pego os indivíduos isolados, né, ou depois em grupos, e daí eu faço pesquisas e disso, do individual, depois eu vou colaborar com o coletivo. Aí eu faço pesquisas que eu consigo aplicar para o coletivo, mas por enquanto nenhuma pesquisa mostra ainda de forma eficaz essa questão. Com as experiências internacionais de países que já superaram a pandemia, qual a estratégia mais eficiente no combate à doença? Pois é, tem algumas discussões importantes. A primeira delas foi na Coreia, a questão da testagem, né? Que a Coreia fez primeiro que surgiu, na verdade, fez uma grande testagem. Então foi uma questão importante a questão da testagem. Outros países, como a Dinamarca, fizeram com a questão do isolamento, então eles trabalharam forte com distanciamento social, melhor dizendo, bem forte, então também deu resultado, né? Alguns países aí a gente pode colocar negativos, na verdade a Suécia, né, que se mostrou primeiramente completamente refratária a essas políticas de isolamento, etc. e agora ela está pagando preço. O Reino Unido também demorou para tomar atitude, tanto que o primeiro-ministro, né, terminou contraindo o corona e terminou sendo hospitalizado em estado mais sério, né? Os Estados Unidos, que segue o Brasil, que segue a mesma linha dos Estados Unidos, ou vice-versa, também tem mostrado números alarmantes, assim, e o pior de tudo é que está interiorizando essa doença. Então a gente percebe que os países que fazem testagem, os países que conseguem fazer isolamento, eles têm respostas melhores. E aí a grande discussão, né? E os países que têm condição financeira para isso, ou seja, ou que não tem, mas que estão buscando condições de pegar dinheiro público para quê? Para investir, como eu falei, na população que não tem renda, para investir no pequeno e microempresário, para que eles possam superar a crise em casa, para que eles possam superar a crise de uma forma a seguir o isolamento social e os cuidados. Então, nós não tem como dissociar a questão da epidemiologia, da saúde pública, com a questão dessas políticas sociais, podemos dizer assim, de transferência de renda, que para mim é um grande diferencial para que as pessoas possam realmente se cuidar. Fora a testagem, o uso de máscara e o distanciamento, tem algum remédio, alguma medicação que foi usada no exterior que deu efeito e que poderia... Forma ambulatorial, para toda a população não. Para a forma ambulatorial realmente foi o isolamento, foi o distanciamento, como queira, de forma geral, foi a máscara, né, e foi a higienização das mãos. De forma geral foi essa a terapêutica utilizada para evitar o contágio. Tá? A questão de medicação de forma irrestrita e para toda a população que tenha surtido efeito, pelo menos até agora nenhum estudo, né, nenhuma revista científica mostrou, né? Então pode até ter tido, como aqui, tem a ideia da hidroxi, da ivermectina, que talvez a médio e longo prazo talvez se mostre eficaz, né? Mas a curto prazo, de forma populacional, né, tendo como base a população, a gente não tem nenhum estudo ainda. As aulas presenciais estão suspensas até o dia 3 de agosto. Os colégios têm se organizado para um começo ainda no mês que vem. Sem ter um achatamento na curva e seguindo com o aumento dos casos, o senhor acredita que é o momento da retomada das aulas presenciais? Bom, essa é uma discussão importante, a gente tem discutido bastante essa questão. O que nós vamos ter que fazer, na verdade, é ser muito coerente, na verdade. Primeiro, né, tem que ver a curva, a questão epidemiológica, como é que está o crescimento dela. Quando eu vejo a curva, e aí é papel, e aí o Estado, isso é a importância do governo do Estado junto com as regionais de saúde. Porque a gente trabalha no SUS hoje com a ideia de regionais, a gente centraliza
a gestão do SUS para as regionais de saúde. A nossa região vai ter que começar a perceber como é que é o comportamento, como é que está sendo o comportamento a partir de agora, né, do vírus na população. E aí sim, eu consigo diagnosticar e descrever como é que está a distribuição, população jovem, adulta, população de cidade tal, de cidade Y, etc e tal, e aí eu consigo pensar. A questão da abertura, nós vamos ter que pensar, então, tu colocas muito bem a questão da curva para ver o crescimento, e segundo, se as escolas vão ter estrutura para fazer o distanciamento de 1,5 metro. E aí é uma questão de planejar esse retorno com muito cuidado. A questão de distanciamento, né, a questão de como é que a gente vai ter higienização, evitar aglomeração, e aí pensar também em alguns grupos que são de maior risco e que podem, não só a pessoa, mas que o seu meio familiar também possam ter mais risco, e aí continuar pensando em alternativas outras de ensino que a gente tem utilizado, né? Por exemplo, a Univale utiliza um ensino remoto, né, que é diferente do ensino à distância. O ensino remoto é o professor de forma presencial, tutoriando o aluno, dando aula para o aluno. Então a gente tem feito um esforço enquanto universidade para a gente manter as atividades. E assim que o decreto do governador abriu a possibilidade de aula laboratorial e aulas práticas, a universidade também se reuniu e já planejou. E quando a gente ia voltar, surgiu o decreto, né, municipal, assim, toda a discussão na região de interromper novamente. Então, eu acho que as instituições de ensino, tanto básico quanto superior, elas vão ter que estar monitorando a epidemiologia da região e junto com o governo do estado e o governo municipal pensando as estratégias para a retomada. Há uma pressão muito grande dos pais, principalmente no ensino médio, ensino fundamental, para que volte logo, porque eles não aguentam mais ficar com as crianças em casa. Sim. Como colocar na cabeça de um pai que é um risco para ele, para a família, para as crianças? É bem complicado, assim. Eu tenho vários colegas que são pais e que têm vivenciado isso, na verdade, porque eles têm que trabalhar. A gente sabe que o trabalho remoto, né, ele aumentou a sobrecarga de trabalho em casa, e aí o pai está em casa, muitos, né, quem pode, quem tem a oportunidade de ficar em casa, enfim, está em casa. Então vamos falar, né, de quem está com dificuldade de que o filho retorne à aula, está em casa, e aí ele tem que fazer a tarefa dele e vai ter que estar junto com o filho monitorando. Então é natural isso, a gente entende essa sobrecarga que os pais estão sentindo, essa questão realmente, né, dos filhos na escola, a preocupação mesmo, né, do aprendizado, a questão da formação dos filhos. Mas também tem escutado, ao contrário, o relato de alguns pais dizendo que preferem valorizar a vida nesse momento, a integridade física dos filhos e da família, ao invés de fazer um retorno que possa causar algum dano à integridade dessa criança. Então, nós vamos ter que trabalhar justamente com isso. A prioridade é a vida, a prioridade é a questão sanitária, e aí o governo do estado, o governo federal tem que sinalizar, como é que vai ser de forma clara a substituição das aulas, como é que vai ser reposição, e isso é importante, a sinalização do estado de que maneira as pessoas vão repor. Porque se eu digo para ti ficar em casa, mas eu não te deixo claro que política eu vou fazer econômica, que política eu vou fazer para a retomada da educação, para você não perder o semestre letivo, causa uma insegurança na população que na dúvida, né, eu estou nessa dúvida, transmite ou não transmite, tomo remédio ou não tomo, e aí as pessoas querem voltar para garantir o semestre letivo e garantir o trabalho. Então tem que ser muito claro, nós vamos ter que sinalizar como é que nós vamos fazer essa retomada, que não é uma tarefa fácil, mas que ela é necessária. A expressão novo normal está sendo muito aventada. Como seria esse novo normal? Boa pergunta, Fran. Eu acho que o novo normal, para alguns, né? Se a gente parar para pensar, para grande parte da população, esse normal já está há muito tempo, né? As populações isoladas aí à margem, né? A gente trabalha numa região que tem uma realidade social talvez um pouco diferente, mas não tão diferente assim, né? Nós temos um bolsão de exclusão grande em todo o país e na região também não foge disso. Mas a gente pensa no novo normal, nós vamos ter que realmente repensar, e aí são várias questões, né? Nós vamos ter que repensar a questão cultural, nós somos de um país que tem muita questão do contato, da afetividade, né? Do toque, etc e tal, então nós vamos ter que repensar culturalmente o que isso vai repercutir nas nossas relações, esse é um olhar, né? Outra questão do novo normal é a questão da relação de trabalho, como é que vai se dar a partir disso, né? Trabalho remoto, trabalho presencial, essa questão que vai vir com certeza a questão da diminuição, né, do dinheiro circulando na economia, como é que vão se dar essas relações de trabalho e que repercute como um todo, pensando nesse conceito ampliado de saúde. E para mim o ganho desse novo normal, para mim, que eu acho que é o mais importante, é justamente entender que nós temos na Constituição o Sistema Único de Saúde e que a gente tem que repensar e voltar a investir no Sistema Único de Saúde. Não dá para a gente pensar num país, ainda mais um país, de maneira alguma, mas um país pobre como o nosso, um país com muita desigualdade, não ter um Sistema Único de Saúde financiado de forma digna para que a gente possa realmente responder à necessidade da população. Para mim esse é o novo normal. O novo normal são pessoas que sejam mais gentis, que sejam mais socialmente preocupadas e que a gente se atente a isso. E esperar que tenham aqui a ciência trabalhe para achar vacinas, para minimizar e que a gente consiga voltar à normalidade ou essa nova normalidade da forma mais benéfica possível. Né? Que do limão a gente possa fazer a limonada.
O senhor é um defensor do SUS, do Sistema Único de Saúde, né, de forma pública, que ele se mantenha assim. Essa semana, o Reino Unido, o primeiro-ministro, ele foi infectado pelo coronavírus e teve seu tratamento todo público no SUS britânico. Como o senhor avalia o SUS aqui no nosso país? Ótimo. Na verdade, a gente tem que entender, a gente vai pensar no Brasil, na verdade, só para a gente poder entender um pouquinho, trazer números, eu gosto de números, né? Nós somos 210 milhões de brasileiros, então todos nós somos atendidos pelo SUS, né? Então desde que eu estou tomando a minha água aqui, enfim, que eu escovo os dentes, eu sou atendido pelo SUS, a vacina que eu tomo. Mas desses 210 milhões de brasileiros, 170 milhões usam o SUS para tudo, tá? Então, de 210, mais ou menos 75% da população usa o SUS para tudo, ou seja, né, na unidade básica de saúde, no hospital, no pronto atendimento. Então, nós estamos trabalhando com o Sistema Único de Saúde que atende 75% da população, de forma irrestrita. Então, sem dúvida nenhuma, nós vamos ter que pensar que vai ter que ter um SUS público gratuito de qualidade. Não dá para ele não ser público, ele tem que ser público. Primeiro ponto que eu defendo é esse olhar. Segundo, na Inglaterra eles trabalham com o NHS, ou seja, eles trabalham com o sistema público, eles trabalham muito com a ideia de descentralização, então a ideia de como a gente tem aqui da saúde da família, que trabalha com profissionais de saúde que vai trabalhar no território. Então ele trabalha lá no bairro, por exemplo, da fazenda, ele conhece aqui a população da fazenda, ele faz visita na casa das pessoas da fazenda, ele sabe quem é a população, e aí pensa bem, numa pandemia, se eu conheço a minha população, vai ser muito mais rápido eu conseguir pensar em medidas de proteção, pensar em medidas de apoio social, ou seja, fazer parceria com o CRAS, fazer parceria com a escola para distribuir merenda que está lá parada para a população. Então, é um sistema que ele é muito mais baseado na descentralização, em unidade de saúde, ele valoriza o profissional clínico geral, então ele valoriza o enfermeiro, ele valoriza os dentistas da saúde da família, o médico, os profissionais, fisioterapeutas, enfim, do núcleo de apoio à saúde da família, da atenção primária, certo? E aí, se eu consigo resolver na atenção primária, eu não sobrecarrego tanto o hospital e as clínicas especializadas. O problema é que o Brasil ele tem um modelo completamente inverso. É um modelo que historicamente vem se produzindo no Brasil e que tem muito modelo americano, que é a questão da especialidade. A gente prioriza a especialidade. Ah, não, eu vou direto para o especialista. Não. Na verdade, a lógica seria ir na unidade básica, consultar com a equipe de saúde, ela faz o diagnóstico e se você precisar, você é encaminhado. Então a gente tem que inverter essa lógica. E aí é o que eu digo para ti, é cidadania. É entender que se eu estou furando a lógica, se eu estou furando a fila, eu estou tirando o direito de alguém talvez que precise mais do que eu de estar lá naquele hospital, de estar lá naquele pronto atendimento, naquele centro especializado. Então eu penso primeiro que SUS, a ideia de um sistema único de saúde, ele é constitucional, então não é o que eu penso, a Constituição diz lá no artigo 6º, né, saúde, educação, transporte, ele é um direito social e, portanto, é um dever do Estado e nós vamos ter que pensar. E só falando também em população, se a gente for pegar, mais ou menos 70% da nossa população, e aí bate muito com quem usa o SUS, ganha, quiçá, de 3 até 4 salários mínimos. E aí eu paro para pensar, né, grande parte dela, até 50%, vai ganhar até 1 ou 2 salários mínimos por família. E aí você bota habitação, alimentação, transporte, lazer, educação e saúde. Então a conta não fecha, né? O Diese fez um estudo em São Paulo que uma família com 4 pessoas, para poder ter uma vida digna, né, deveria ganhar mais ou menos de 4.500 a 5.000 reais por mês. Então não tem como a gente querer ter uma discussão agora de plano de saúde acessível para a população. Não tem como. A população não dá mais. A gente já está sobretaxado. A classe média reclama muito, eu concordo, e aí a gente está sobretaxado. E quem paga mais imposto, por incrível que pareça, é quem ganha menos. Porque quando eu vou comprar um pãozinho francês para lá na padaria, o mesmo imposto que eu pago, né, é o mesmo imposto do cara que ganha um salário mínimo. Então isso é cruel num país desigual como o nosso. Então a gente vai ter que pensar uma reforma tributária que consiga enxergar isso, tributar mais quem ganha mais para poder transferir políticas de renda, e aí sim a gente vai poder começar a pensar talvez numa outra forma de sociedade. Se a gente não pensar de forma estrutural em mexer na distribuição de renda, em tornar o país um pouco mais igual, a gente não vai conseguir mudar esse cenário a curto prazo. E aí o novo normal, infelizmente, eu acho que não vai chegar, ele vai continuar sendo o que era antes, só que mais grave, atingindo mais ainda quem já está mais à margem da sociedade.